Aula 5. Enfermidade na velhice. Quando o sofrimento se torna escolha de fé. Curso: marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos. 1. Introdução. A dor é real, mas não é simples. Meus irmãos, hoje vamos tratar de um tema muito sensível: a enfermidade na velhice. A dor, o cansaço, as limitações, tudo isso se torna mais frequente com o tempo. Mas a verdade é que nem toda enfermidade é igual. Há doenças sérias, debilitantes, há dores crônicas, há sintomas que vão e vêm, há doenças reais e há doenças imaginadas. 2. Nem todo idoso está tão doente quanto pensa. Os estudos mostram que muitos idosos vivem bem mais do que imaginávamos, e muitos têm boa saúde, às vezes melhor do que dizem. Há idosos que realmente não conseguem mais caminhar, servir ou participar. Mas há outros que usam a dor como desculpa para não se envolver mais. É claro, dor é subjetiva. Ninguém pode medir a dor do outro, mas também é verdade que alguns podem mais do que acreditam. E como igreja, precisamos ajudar essas pessoas com paciência e firmeza amorosa. Às vezes, é revelador quando descobrimos que a pessoa que não pode ir à igreja passa 2 horas no cinema. A pessoa que não pode usar as mãos passa horas tricotando. Essas informações não servem para acusar, mas para ajudar a confrontar, encorajar e redirecionar. 3. Doença não é desculpa para a inutilidade. Se alguém não consegue fazer o que fazia antes, isso não significa que não pode fazer nada. Muitos deixam de servir porque acham que tarefas mais simples são abaixo da dignidade. Acham que aprender algo novo dá muito trabalho. Acham que não vale a pena tentar, porque na minha idade não consigo mais. Na verdade, isso se chama orgulho, apatia, comodismo. E como igreja, precisamos apontar isso com amor, mas com clareza. 4. A visão bíblica da enfermidade. A Bíblia apresenta 3 verdades fundamentais. 1. Toda doença existe porque o mundo caiu. A dor entrou com o pecado. Por isso todos sofremos, jovens e idosos. 2. Algumas doenças são disciplina de Deus. A palavra diz claramente em 1 Coríntios 11:30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nem toda enfermidade é disciplina, mas algumas são. 3. Outras doenças não têm relação com o pecado pessoal. Jesus deixa isso claro em João 9:1-3, quando fala do cego de nascença. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Por isso devemos ter cuidado extremo para não julgar errado. 5. O caminho bíblico diante da doença. Tiago 5. A Bíblia nos orienta. Tiago 5:14-16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Veja o detalhe. Quem deve chamar? O doente. Não é responsabilidade da igreja adivinhar que alguém está mal. É responsabilidade do enfermo pedir ajuda. E os presbíteros? Oram, investigam se há pecado envolvido, incentivam a confissão, aplicam oração e cuidado pastoral. A expressão ungir com óleo no texto não aponta para rito místico, mas para o uso de medicina. O óleo era o remédio da época. Tiago ensina que Deus age por meio de oração, cuidado pastoral e também tratamento médico. 6. Deus não promete curar todas as enfermidades. A Bíblia mostra isso claramente. Paulo deixou Trófimo doente, 2 Timóteo 4:20. Paulo mandou Timóteo usar um pouco de vinho como remédio, 1 Timóteo 5:23. A cura é obra de Deus, mas ele não se compromete a curar todas as enfermidades nesta vida. O que ele promete é propósito. 7. A doença é oportunidade de crescimento espiritual. O salmista diz, Salmo 119:67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119:71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse teus estatutos. Salmo 119:75. Na tua fidelidade me afligiste. Esses versículos mostram que a doença pode nos ensinar,
pode nos confrontar, pode nos aproximar de Deus, pode mudar nossa vida, pode corrigir caminhos tortos, pode refinar nossa fé. Dor não é desperdício, é disciplina amorosa. 8. A pior doença é a espiritual. A doença mais perigosa para o idoso não é a física, é a espiritual. É quando a pessoa para de crescer, para de servir, para de buscar a Deus, para de confiar, para de frutificar. É o que Jesus chamou de morrer por dentro, mesmo ainda vivendo por fora. 9. Conclusão. Dor não é o fim da história. Sim, o corpo envelhece. Sim, há limites reais. Sim, há dores que nos acompanham diariamente. Mas Deus continua cuidando, continua presente, continua ensinando, continua corrigindo, continua usando, continua sustentando. Como diz 2 Coríntios 4,16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O corpo pode enfraquecer, mas o espírito pode florescer. A doença pode limitar, mas não precisa paralisar. A velhice pode cansar, mas não precisa apagar. Deus ainda tem obra para fazer, mesmo no leito, mesmo na dor, mesmo na fraqueza.